Três errinhos bestas que, se você cometer, podem acabar com a sua política de governança de dados. Vamos entender? Oi, eu sou o Vitor, especialista em gestão, governança e privacidade de dados, e hoje eu vou trazer para a gente entender aqui um caso de estudo com três errinhos bem comuns, equívocos bem simples, mas que podem ser fatais para suas políticas de governança de dados. Primeiro equívoco básico, tá? Escrever uma política sem saber o problema que ela resolve. Em outras palavras, escrever uma política sem saber exatamente o que a gente precisa formalizar de acordo com o que a gente vai fazer. Então, já tem algumas oportunidades aí onde eu venho dizendo que a política é um acordo de nível, formalização de um acordo de nível executivo, né? E é muito importante a gente saber o que a gente está resolvendo. Então, se eu tenho uma empresa, uma iniciativa, onde eu preciso cuidar inicialmente dos dados de cunho restrito, pessoal, ou preciso instituir um novo fluxo de gestão de acessos, não necessariamente é interessante que eu comece escrevendo pela política de qualidade de dados ou de Data Issue Management, e sim, talvez, como eu exemplifiquei ali anteriormente, classificação, confidencialidade, gestão de acessos. Acabei mostrando num outro vídeo nosso aqui. Então, escrever uma política sem saber o problema que ela resolve exatamente pode ser um erro muito besta, mas muito fatal, né? Errar numa política logo no começo do programa de governança de dados pode fazer com que a credibilidade diminua e a gente perca força e poder político efetivo na hora de fazer esse trabalho. É muito importante a gente entender, né, ali, eu coloquei ali umas linhas para a gente saber, mas que comportamentos a gente quer mudar. Então, se é uma política que está instituindo novas responsabilidades, o que é, imperativo que fique claro de que tem que ser executado a partir de agora, né? Quais riscos queremos reduzir? Então, se a gente está falando, por exemplo, de privacidade de dados especificamente, a gente quer evitar vazamento, uso indevido, né? A gente quer evitar dano reputacional. E quem precisa fazer o que diferente a partir de amanhã? Então, como eu comentei, se é um acordo onde os times, porventura, passam a necessitar de uma nova aprovação para conseguir um acesso, isso é algo que a gente vai fazer diferente. Então, portanto, tem que estar descrito na política, é, por exemplo, que para dados de cunho comum só a aprovação do gestor direto basta, mas que para dados de cunho privado ou restrito ou pessoal, enfim, não importa, a gente precisa de um segundo nível de aprovação, talvez ali do data owner mesmo, beleza? Segundo erro muito comum é copiar modelos genéricos que a gente acha na internet ou gerar tudo com IA. Então, como a gente sabe, a IA é uma ferramenta poderosa, mas as LLMs não são nada mais do que calculadoras probabilísticas de palavras e a gente precisa levar isso em conta, né? Então, entender claramente o que a gente precisa resolver é o ponto-chave para que a política não seja apenas um documento bonito, mas oco, né? Que não tem sentido prático, que não resolve a vida de ninguém e que não gera valor direto, tá? Então, a política precisa nascer de entrevistas, dores reais e processos existentes. Eu trouxe essa nota aqui porque, na verdade, é como a gente falou, né? A gente vem lá dos objetivos de negócio, objetivos estratégicos de negócio, a gente traz para os objetivos estratégicos de dados, e aí, a partir desse interesse, desse apetite, né, em torno dos objetivos, do que a gente precisa fazer, entregar e conquistar, a gente vai elencar, priorizar e fazer as formalizações devidas e necessárias. Então, nascer de entrevistas, não necessariamente entrevistas, mas é um trabalho em conjunto ali a 4, 6, 8, 10, 12, enfim, não importa quantas pessoas a gente precisa envolver, mas esse é um lance em que não importa quantas pessoas a gente precisa envolver, o importante é que todo mundo esteja confortável e de acordo, né, preferencialmente, com o que está escrito ali, com as formalizações, enfim. E o de acordo e confortável não necessariamente vai ser conseguido de primeira ali, muitas vezes, mas é muito importante que esteja claro para todo mundo o porquê aquilo está sendo formalizado, por que o acordo está sendo feito daquele jeito. E o terceiro erro, que eu acho que é um erro que, a depender da oportunidade, da estratégia da iniciativa, né, daquela iniciativa, tratar a política como ponto final e não como ponto de partida pode ser um problema muito grave. Então, eu me explico. A política, ela institui o que a gente tem que fazer. Ela formaliza as responsabilidades das partes envolvidas. E não tem como eu construir um processo de maneira correta antes disso. Então, se eu desenhar um processo de gestão de acessos, por exemplo, como a gente tem exemplificado, sem ter claramente o que cada um precisa fazer, não tenho como dizer que esse processo está certo ou está errado. Em comparação ao quê? Qual que é a base de comparação para eu saber se esse processo está adequado ou não? Eu não tenho, né? Então, o processo, como instrumento repetível de geração de valor dentro de uma empresa, ele tem que estar diretamente apoiado, ele tem que quase que necessariamente derivar da política. Tá? Então, via ortodoxa, se a gente estiver falando assim como mandar a regra, o ideal seria vir vindo estratégico
pro operacional. Eu vim lá de cima, eu já falei, documento de estratégia de dados, políticas e processo, beleza? Então, a política ela precisa ter um certo nível de governança sobre si mesma, né? Então, como vocês viram no exemplo que eu deixei disponível para download, a gente tem uma tabela ali de versionamento, né? Onde a gente salvaguarda e persiste a evolução das versões desse material, porque a realidade da empresa muda, os objetivos mudam, e pode ser que em determinado momento eu tenha interesse por mais ou menos etapas de aprovação nesse mesmo processo de gestão de acesso. Pessoal, não menos importante, para fechar com chave de ouro aqui, um ponto de atenção, tá? Atenção especial. Sempre falar a mesma linguagem do público a quem a política se destina, beleza? Não adianta a gente chegar e montar uma política extremamente enxuta para falar com o pessoal do jurídico, enfim, numa iniciativa para um cliente jurídico, né, ou de natureza um pouco mais técnica, porque vai faltar, vai levantar questionamento e muito provavelmente pode causar a sensação de amadorismo, e a gente não quer isso, né? O que a gente não quer é passar a sensação de ser amador, é por isso que você está aqui assistindo esses nossos vídeos. Então, a ideia é que sempre você, claro, a depender da senioridade do profissional ou da equipe, isso fica mais fácil ou mais difícil, mas a ideia é que você de maneira muito imediata, de maneira muito logo no começo, você tire algum tempo para entender como funciona a interlocução entre as pessoas, entre as equipes, entre os times, e para que isso se reflita no documento que você vai escrever. Então, se você vai trabalhar num banco, se você vai atender um escritório de advocacia, não adianta você fazer um documento extremamente enxuto, né? Porque esses caras eles querem ver a exaustão, né? O que é e o que não é, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Ao passo que se você estiver atendendo, às vezes, uma startup mais lean, né, esses micro SaaS, esse pessoal de micro SaaS, enfim, coisas dessa natureza, um pouco mais 2, 3 já, talvez seja interessante você ter um documento mais enxuto, talvez orientado por tópicos, né, e não necessariamente um texto bem descritivo, bem prolixo e, às vezes, cansativo. Então, entender quem é a sua interlocução vai fazer com que aquela política seja mais digerível para aquele público e, portanto, mais fácil de ser promulgada e de ser formalizada, beleza? Bom, se você não faz ideia de como escrever a política, tem outro vídeo nosso aqui que eu mostro. Lá você pode tanto baixar um download quanto entender o que compõe uma política bem escrita.